Olá pessoal, boa tarde para vocês, estou gravando à tarde. Então, gente, é o seguinte, vamos dar continuidade aos nossos estudos de gramática do segundo trimestre. Tá? Então agora, a parte que me coube foi a parte de morfologia, e dentro dessa parte de morfologia nós vamos estudar os elementos estruturais das palavras, ou seja, cada partezinha da palavra. Então vocês, em algum momento da vida estudantil de vocês, já devem ter ouvido falar que essa palavra morfologia, ela vem do grego morfo, que quer dizer forma, e logia, que quer dizer estudo, né? Então nós vamos estudar agora o estudo da forma dessas palavras, como as palavras se formam e as partes formadoras da palavra, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês os elementos estruturais das palavras, ou seja, cada partezinha da palavra ela tem um nome, ela tem uma função, e é isso que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Nesse vídeo e em outro vídeo que eu vou fazer. Então, assim, pessoal, cada pedacinho da palavra ela vai ter um nome específico, afixo, tá? Que se divide em número de 2, prefixo, sufixo, vogal temática, radical. Então, nós vamos ver esses nomes e a função, o que cada um deles faz na palavra. Qual que é a função dele na palavra? Tá? Feito essa parte aí de elementos estruturais das palavras, nós vamos tratar depois dos processos de formação de palavras, tá? Que é a sequência aí dos nossos estudos. Tá ok, pessoal? Meus queridos, então eu usei como base aquela gramática de vocês do Mauro Ferreira, tá? E de cara essa gramática começa falando sobre neologismo, tá? Então, neologismo, talvez vocês já saibam, mas vamos reforçar, porque está aqui na gramática, né? Neologismo é quando o próprio usuário inventa palavras que sejam adequadas ao seu uso, tá? Então a gramática ela começa a falar sobre neologismo e eu dou explicação aí do que é o neologismo, né? Então, várias palavras são neologismos, fumódromo, imexível, tá? São exemplos aí de neologismos que foram inventados em algum momento pelo usuário da língua quando ele precisou de uma palavra nova, tá? Então, voltando aqui, tá, pessoal? Nós vamos ver morfologia, os elementos estruturais das palavras. Vamos começar agora a dar nome aos bois, né? Quem são esses elementos estruturais das palavras? Tá? Então, os nomes desses elementos estruturais são os chamados morfemas, tá? Os chamados morfemas. Eu vou escrever aqui para vocês a definição. São as menores unidades significativas que se combinam para formar as palavras. Tá, gente? Então isso é morfema. Então, quando eu escrevo uma palavra, por exemplo, oleoso, tá? Oleoso, vaidoso. Se eu separar, ó, só essa partezinha da palavra aqui, ó, oso, tá? Vamos colocar ela de uma corzinha aqui. Se eu colocar ela, separar só essa partezinha aqui, oso, ela vai ter um significadozinho. Esse
sufixo oso, ele quer dizer um excesso de alguma coisa. Tá? Então, oleoso é uma coisa que está com excesso de óleo. Vaidoso é uma pessoa que tem excesso de vaidade. Então, o morfema é isso. É a parte que tem uma significação mínima ali da palavra. Tá ok, pessoal? Então, exemplos aí de morfemas. Deixa eu colocar aqui. Exemplos, né? Então, continuando, meus queridos, vamos lá. Só que esses morfemas, gente, eles têm um nome. Cada um deles tem um nome. Então, nós vamos ter aqui, ó, a chamada classificação dos morfemas. Tá? Então, o morfema mais famoso que a gente conhece é o tal do radical. Certo? O morfema mais famoso é o tal do radical. E aquela definição, né, da escolinha da Tia Teté, né, que radical é a parte da palavra que não muda. Essa definição a gente aprendeu lá na escolinha da Tia Teté, mas ela não é muito completa, vamos dizer assim. Ela tem uma parte de verdade e uma parte que não é tão verdade assim. Por exemplo, o radical dos verbos ele muda. Né? Se o verbo for um verbo anômalo, se ele for um verbo irregular, ele vai mudar o radical. Tá? Então, não é bem verdade. Algumas palavras como, por exemplo, petróleo, né? Ele é o mesmo radical. Ele é oriundo da palavra pedra, mas escreve com T, porque ele vai na origem latina da palavra. Tá? Então, radical, vamos dar uma definição mais completa para ele, é o morfema que contém o significado básico da palavra. Tá? Então, ele vai encerrar uma significação maior da palavra. Tá? Então, a gente tem exemplos aqui. Vamos dar exemplos de menino. Aí a gente vai ter menina. Aí a gente vai ter menininho. E por aí vai. Tá? O que é o radical aqui? O que não mudou em todas as palavras, pessoal? Olha aqui, ó. O que não mudou? É só isso aqui. O menino não mudou, né, gente? Aliás, espera aí, faltou o i aqui. Espera aí, pessoal, que eu me perdi um pouquinho aqui, não estou enxergando bem. Vamos lá. Agora sim, pessoal, consegui deixar em vermelhinho o radical da palavra. Tá? Então, essa palavra aí, esse radical, esse menin, a gente sabe que ele vai ter a maior parte da significação da palavra. Depois eu vou acrescentar uma desinência e ele vai ficar masculino, feminino, vai ficar diminutivo, dependendo do caso. Mas eu vou saber que isso está relacionado a criança, a menino, menina. Tá? Tá relacionado a uma pessoa, né, que não é adolescente ainda, criança. Tá beleza, pessoal? Aí, gente, ainda dentro dessa classificação dos morfemas, nós vamos ter os afixos. Os afixos se dividem em número de 2. Os prefixos e os sufixos, né, gente? Tá?
Então, como o próprio nome fala, prefixo, lembra de pré-escola, lembra de pré-natal, é tudo que vem antes, tá? Então, eu vou ter uma palavra ali e depois eu vou acrescentar nela um prefixo ou um sufixo, tá? Então, a gente tem que entender bem, e às vezes eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Então, nós vamos ter que aprender bem isso daí, porque nós vamos ver lá na frente os processos de formação de palavras, tá? E um dos processos é a formação prefixal, a formação sufixal, tá? Então vamos lá. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, tenho a palavra moral. Se eu colocar um A aqui, eu vou ter outra palavra. Amoral. E esse A, tá, que o professor grifou aqui, ele vai ser o quê? Um prefixo. Tá? Então, nota que a gente forma uma palavra nova aqui. Tá? Então, vamos usar a mesma palavra, moral. Aí eu acrescento aqui, ó, idade. Vai ser um sufixo. Tá? Que também vai formar uma palavra nova. Tá, gente? Então, esse aí é o prefixo e o sufixo. São partes aí básicas aí, né? São partes estruturais das palavras. Tá ok, pessoal? Meus queridos, então, continuando. Como nós estudamos em História da Língua Portuguesa, nós vimos que as línguas bases ali, né, que ajudaram a formar a língua portuguesa é o latim e o grego. Tá? Então, muitos dos nossos prefixos e sufixos são latinos ou são gregos. Tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês, anexo a esse material que a gente vai estar postando, uma tabela com os principais prefixos gregos, os que a gente mais usa, e os principais prefixos latinos. Tá ok, pessoal? Aí agora nós vamos partir para as desinências.